Aleluia. Mas eu vou... Então a maioria não vai entender, mas quem estava aqui vai entender sobre o temperamento. Não, estou brincando, eu vou até falar um pouquinho sobre o temperamento, mas não todos. Eu vou falar sobre o meu temperamento e o temperamento do Pedro. E eu tenho lido nesses últimos dias, né, as cartas de Pedro. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos alguns filmes, algumas séries que mostram Pedro, né? E interessante que Pedro, ele tem muito a ver conosco, muitos de nós, né? E algo que chama atenção, ele era sempre o primeiro de qualquer lista, se era lista de apóstolos, lista de voluntários, lista de convidados para ir com Jesus em algum lugar, era primeiro a ser chamado, era Pedro. Então, para você que é sanguíneo, isso é bom, é maravilhoso. Quem que tem o temperamento sanguíneo aí? Levanta a mão. Meu Deus do céu, tem alguns, né? E o sanguíneo é o Pedro. E à medida que você vai aprendendo, né, sobre o temperamento, você começa a identificar alguns personagens das escrituras, né? E um deles, um que engana a gente, não que ele engane, nós nos enganamos, por exemplo, Davi. A gente acha assim, não, Davi era um guerreiro, um soldado, ele era sanguíneo. Não. Você vê Davi na caverna lá, Senhor, ó Deus, né, escrevendo salmos. Você percebe que ali ele está no momento, claro que quando tinha que ir para a batalha ele ia. Agora voltando para o Pedro ele tinha alguns defeitos, ele era temeroso, indisciplinado, inseguro, barulhento, exagerado, distraído, impulsivo. O sanguíneo é o cara que fala e depois vai ver o que falou, né? Mas e aí palavras liberadas são como você abrir um travesseiro de penas ao vento e tentar recolher todas as plumas, você não consegue. Mas algo tem de bom, a gente é tão rápido para falar, mas é tão rápido também para se arrepender. A gente fala e não consegue guardar raiva, porque a gente libera na hora aquilo e acabou. É claro que quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Então às vezes a gente pode machucar alguém e achar que está tudo bem. Não, nem lembro mais, mas a pessoa às vezes que a gente ofende, ela lembra, né? Vai depender também do temperamento dela. Mas foi maravilhoso aqui, né? O Tiago expressou de uma maneira muito clara, muito didática. Os anjos estavam toda a tribo dos anjos estava aqui na terça-feira e foi muito legal. Então, se você não esteve aqui por qualquer motivo que seja, ainda há tempo de você, né, buscar aí, acho que a gravação deve estar em algum lugar, e também tem as folhinhas ali que falam acerca do temperamento. Teve um teste que a gente também fez ali, bem legal. Então, alguns talvez não saibam o seu temperamento, e ali tem uma maneira de descobrir, né? E aí você vai entender melhor você mesmo e as pessoas que estão com vocês. E por exemplo, nós na igreja, né, às vezes não entendemos muitas vezes o temperamento de cada um, e às vezes você pode confiar coisas para alguém que não é talhado para fazer aquilo ali. E aí você pensa, puxa, mas entreguei tal função para o fulano e ele não conseguiu fazer. Sim, porque não é do temperamento dele. E é claro que nós não vamos nos deixar dominar pelo temperamento. É esse ponto que eu quero chegar. Por exemplo, em Pedro. Pedro, ele que se expunha mais do que todos, ele que era o primeiro a fazer dar alguma opinião, e às vezes ele dava fora, geralmente ele dava a bola fora. Então Pedro é um cara assim que tem muito a ver conosco, mesmo que você não seja sanguíneo, ainda assim a gente dá muita furada. Então há um processo, mas Pedro ele é o primeiro que se expõe, que arrisca. Ele segue um desconhecido. Ele chega diante de Lucas 5, se você lê Lucas 5, a pesca maravilhosa, ele está ali, ele empresta o barco para uma pessoa ali. Jesus chega para ele, empresta o barco aí. E não só Jesus pede o barco emprestado e ele tem que ficar dentro do barco.
E Jesus está ali pregando, curando pessoas, muitas horas de ministração. E o Pedro está ali a noite toda, não pescou nada. Eu imagino que ele estava cansado, sujo, molhado, o dia clareando, o sol pegando, e o Pedro ali remando um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para manter o barco equilibrado, para que Jesus ali pregasse. E lá pelas tantas, né, Jesus, maravilhoso como só Ele é, começa a conversar com Pedro. E abre lá, eu até não ia ler esse texto, mas é tão maravilhoso, Lucas capítulo 5. Algumas Bíblias, a maioria delas fala, né, de pesca maravilhosa. E diz assim, verso 1: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia. Viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Interessante aqui que o centro das atenções de Jesus aqui era o Pedro. Não entra em detalhes da pregação, do que foi falado, o que foi o tema da mensagem. Vai ter momentos que você vai ver realmente toda a narrativa da mensagem de Jesus, mas aqui o foco era o Pedro, era Simão. E ele diz: faze-te ao largo, ou seja, vai para longe, e lancem as redes de vocês. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pedro faz a maior pescaria dos sonhos dele. Todo pescador tem um sonho de pegar aquele peixão. Todo pescador sempre sonha: não, hoje eu pego ele, uma hora eu pego. Diz, né, os sábios que melhor horário para pescar é 12:59, porque 1 hora você vai pegar um. E o Pedro estava ali, só que a hora dele seria talvez a 1 da manhã. Passou a noite toda e nada. E de repente vem alguém e diz assim: Pedro, eu preciso do teu barco aí, presta aí. Ele estava limpando as redes. Gente, não tem coisa que pior do que limpar a rede de quem não pegou peixe nenhum. Quando você pesca, beleza. Só que quando você limpa as redes, você já está profetizando para o dia de amanhã. Ela precisa estar limpa, porque se você deixa algum tipo de sujeira, o peixe vem e desvia. Ele não vem na rede, ele desvia. Pode ver que peixe geralmente tem um olhão saltado. E Jesus vem, usa o barco. Só que eu imagino que Pedro ali era o ouvinte mais próximo de Jesus.
E ele está olhando para a praia, ele está vendo o que está acontecendo lá. Aqui não narra os acontecimentos, mas ele ouviu toda a mensagem, viu curas, libertação, sinais, maravilhas. E Jesus diz: bom, Pedro, com eles eu tratei aqui, na beirinha da praia, mas contigo o negócio é mais profundo. De ti eu espero mais compromisso, mais comprometimento. Pedro, parafraseando, Pedro, de ti nós vamos aprofundar a nossa conversa. Vai mais, te afasta mais, vai mais profundo. E agora aqui lança as redes. E aí Pedro abre o coração, ele é sanguíneo, ele não fica retendo muito, ele diz: não, eu não peguei nada a noite inteira, mas eu ouvi a tua palavra, eu confio na tua palavra, eu vi o poder da tua palavra, eu vi o que aconteceu quando as pessoas obedeceram a tua palavra. Eu não sou bobo de não obedecer, eu vou obedecer, eu vou lançar a rede. E as redes, elas ficam abarrotadas de peixes. Eu imagino como aqueles vídeos que a gente vê da pesca da tainha, né, nas praias de Santa Catarina, toneladas, guardadas essas proporções, barco pequeno, redes, né, feitas de material antigo, não eram de nylon como as nossas, mas ainda assim, os barcos quase empinaram, e eles arrastam os barcos dele, dos amigos. E aqueles pescadores, eles se tornam os primeiros das listas de todas as narrativas: Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles abandonaram tudo que eles tinham, eles deixaram os barcos abarrotados de peixes, eles não fizeram contas, eles simplesmente deixaram os barcos e seguiram a Jesus. Há muitas pessoas que dizem: não, eu deixei tudo para seguir, eu era traficante, eu era bandido, eu era assaltante, eu deixei tudo. Não, deixar o pecado é o mínimo. Eles deixaram coisas lícitas, coisas que não eram pecado, coisas que não ofendiam a Deus. Pelo contrário, eles ajudavam, alimentavam pessoas, sustentavam famílias, mas eles abandonaram coisas lícitas para seguir ao Senhor. O que nós temos abandonado para seguir o Senhor? Não estou pedindo para você largar o seu emprego, isso não é para todos, é para alguns. Eu um dia fiz isso, larguei meu emprego, debaixo de uma palavra, mas nem todos, alguém tem que trabalhar. Como diz, né, pastor não trabalha, não trabalha pouco. Eu recebi hoje um vídeo de um irmão querido, né? Não vou dizer quem é, então. Eu só vou dizer que ele estava tocando baixo, mais nada, né? Para não incriminá-lo. Um vídeo onde uma pessoa ali que aparentava 100 anos, e o entrevistador assim: é verdade que pastor não envelhece? Ele diz: não envelhece mesmo. Quantos anos o senhor tem? Ele: 28, parecia que tinha 100. Mas é brincadeira, porque eu sinto que nunca fui tão jovem. Espero chegar aos 100. Aleluia. Se Jesus não voltar antes, né? Porque se Jesus voltar antes, aí muda tudo. O fato é que nós precisamos largar principalmente o pecado. O pecado é mandatório, não tem que discutir, larga e ponto. Porém, algumas coisas que são lícitas, talvez você vá largar. Coisas que não são nem crime, coisas que não são ilegais, que não são imorais, mas talvez coisas pequenas, coisas que não agradem a Deus. O quanto do nosso tempo nós temos dedicado ao Senhor? Quanto do nosso tempo? Geralmente nós dedicamos o resto. A queixa das pessoas é: pastor, eu até gosto de ler a Bíblia, mas quando eu vou ler a Bíblia me dá sono. Eu também, eu tinha lá para 1 da manhã, quando a gente vai ler a Bíblia, 1 da manhã dá sono. Quem sabe lendo ela meio-dia ou um horário mais não tão na madrugada, dê menos sono.
São pequenas coisas que fazem grande diferença, mas Pedro, ele faz grandes coisas, e uma delas é reconhecer a santidade de Jesus, e reconhecer quem ele era, o quão pecador ele era. Ele diz: não, Senhor, mestre. Ele reconhece que Jesus é mestre. Rabi, se afasta de mim, eu sou indigno, eu sou pecador, eu não tenho. Ele reconhece o quão pecador ele é, o quão santo e poderoso Jesus é. Ele sabe que a palavra proferida por Jesus é uma palavra poderosa, ele obedece a esta palavra, e agora ele tem o fruto de um sonho. Imagino que desde criança, desde as primeiras vezes que ele entrou num barco com o pai dele, o sonho era essa pesca, e agora ele conquista, e ele deixa tudo, e sai atrás de um desconhecido. Só que agora ele já conhecia, ele disse: não, é ele, só pode ser ele, só pode ser ele. Pedro não era um estudioso das Escrituras, mas na cultura judaica, até mesmo os não eruditos, eles estudavam as Escrituras. As crianças, elas estudavam as Escrituras, e aqueles que se destacavam, aqueles sim eram levados para as escolas, onde lá eles sim se aprofundariam no estudo, e lá eles iam até, vamos dizer, a um nível universitário, até mais, o doutorado. Era o caso de Paulo, mas não era o caso de Pedro. Você vai ver que há momentos, quando Paulo aparece, 30, 40 anos depois dessa passagem, eles têm alguns momentos não diria de choque, mas talvez Paulo, pelo seu conhecimento muito fundado nas Escrituras, Pedro, mais experiências que ele viveu, mas sempre eles se submetem uns aos outros em um presbitério plural. Pedro teve revelações, ele acompanhou Jesus todo o tempo. E muitas vezes a gente acha: mas puxa, isso é pergunta que se faça. Ele fazia umas perguntas que eu e você não faríamos. Por quê? Porque nós temos as respostas já prontas, e eles estavam apenas escrevendo. Então para nós é muito simples, lê a Bíblia, está tudo pronto. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, eles ainda não. Então eles estavam aprendendo do zero. E Jesus nunca pulou etapas. Jesus ensinou gradativamente, progressivamente, e eles foram amadurecendo. E como um bom discípulo de um temperamento forte, e aí entra as qualidades, de um sanguíneo: comunicativo, entusiasta, afável, simpático, companheiro, compreensível e crédulo. Ele acreditava, ele não duvidava, ele era o primeiro a acreditar, ele acreditava. Jesus disse: lança a rede. Ele disse: é agora. Primeiro ele dá uma explicação leve ali, normal, o sanguíneo tem que dar uma palavrinha antes. Eu não peguei nada, mas tudo bem, mas vou lançar. Ele obedece. Ele era amável, ele não duvidava, a ponto de dizer assim: não, mestre, eu dou a minha vida por ti, eu morro por ti, eu tomo junto. Ele até podia negar depois, mas ele era o primeiro a se expor. Não, Jesus, estamos juntos, é nós. Ao ponto de ele ter a revelação acerca de quem Jesus é, o Messias. Em Mateus 16, ele tem uma revelação que até então quase ninguém tinha tido. Vamos para Mateus 16.
16:13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Tem muita gente dizendo horrores acerca de Jesus. Tem muita gente que não acredita em Jesus. Mas nós, a igreja, quem nós dizemos que Ele é? Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? O filho do carpinteiro é aquele que pode nos abençoar, é aquele que pode nos fazer feliz, é aquele que está pregado numa cruz, é aquele bebê no colo de uma mulher poderosa. Pedro, ele tem a revelação. No verso 16, respondeu Simão: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro tanto pisava na bola, tanto fazia algumas afirmações contestáveis, quanto tem uma revelação. Sabe, no reino nós precisamos nos expor mais. Muitas vezes nos preocupamos muito com a nossa aparência, nós não queremos nos expor, muitas vezes somos aquele crente top secret, ninguém sabe que é crente. E aí quando aquele colega ali finalmente mostra alguma coisa, uma Bíblia, aparece, alguma prova, aí a gente diz: não, eu sou evangélico. É? Por quê? Porque nós não nos expomos. Nós estamos muito preocupados com a nossa reputação. E Pedro ele não estava preocupado com a reputação. Ele queria interagir com Jesus, ele queria participar. Por quê? Porque ele é comunicativo. Ele é o primeiro a levantar a mão e nem que fosse um chute, ele tinha que falar. Só que agora ele tem uma revelação do próprio Deus. Aquilo que para os maiores estudiosos, aqueles que passavam horas e horas debruçados estudando a Bíblia, estudando a Torá, estudando a Tanakh, aquilo que os outros consideravam como heresia, como blasfêmia, o pescador, que nem era tão bom pescador assim, tem a revelação: tu és filho de Deus, tu és o Messias. Tu és aquele que os nossos antepassados esperavam. Tu és aquele que Moisés profetizou. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a brilhante estrela da manhã. Tu és a conclusão das profecias de toda a Escritura, o pescador. O pescador tem essa revelação. Porque as coisas de Deus, elas são assim, elas são reveladas pelo Espírito de Deus. É bom estudar, sim, mas só estudar sem o óleo do Espírito não vai nos trazer o entendimento, a compreensão. Aqueles homens, os fariseus, saduceus, eles nem entre eles não se entendiam. Os saduceus eram estudiosos da Bíblia, de uma classe mais alta, eram mais ricos, mas eles não acreditavam na vida eterna. Imagina, eles conheciam as Escrituras, conheciam as profecias, mas eles diziam: não, essas profecias elas não são literais, são simbólicas. Eles eram do tipo que dizia assim: não, morreu, fedeu. Tanto que em um determinado momento eles se acercam a Jesus para fazer uma pergunta daquelas: vamos pegar ele, quem ele pensa que é? Aqueles que não acreditavam em ressurreição disseram: amado mestre,
Sabemos que ensina como quem não se preocupa com o pensamento dos demais, fala a verdade, sim, mestre, mas nos responde: o marido de uma certa mulher, ele morre, e para cumprir o liverato, que era a lei, que dizia que aquele homem que morria e não tinha descendentes, o irmão dele deveria desposar aquela mulher, gerar um filho, para botar o sobrenome do morto. Eles perguntam, aqueles que não acreditavam em ressurreição: mas mestre, e aí aquele primeiro morreu, e agora ela tem que se casar com o segundo, para gerar filho para o primeiro, só depois o segundo filho seria dele. Só que esse morre, e aí ela casa com outro, para gerar filho para o primeiro, para o segundo, e esse também morre, e daí vem os... E para tentar engodar Jesus, ele diz: mas na ressurreição, como quem diz, o Senhor fala que há ressurreição, nós não, mas então sai dessa, responde essa. E quando ressuscitada, e todos aqueles maridos daquela mulher, que ela vai casar daí com quem na ressurreição dos mortos? Quem que ela vai ser? Esposa de quem? E Jesus diz: não, vocês erram, vocês pecam por não conhecer as Escrituras. Chamou eles de burro na cara, na lata. Vocês são burros, vocês pensam que conhecem as Escrituras, vocês não conhecem as Escrituras, porque na ressurreição, ela não vai ser esposa de ninguém, porque na ressurreição dos mortos, ninguém casa, ninguém se dá em casamento, mas são semelhantes aos anjos. E aí eles não tinham mais o que dizer, foram embora. Esses eram os saduceus. Imagina nós, que esperança a gente ia ter. Vamos para a igreja, vamos fazer o bem, vamos seguir a Deus e tal, e a gente vai morrer e já era. Que povo infeliz nós seríamos. Que povo infeliz. Quantos homens e mulheres de Deus morrem pregando o Evangelho, não desfrutam de nada na terra. Que vida infeliz dessas pessoas, que esperança nós teríamos. Mas nós temos a convicção, sim, na ressurreição dos mortos. Temos convicção na eternidade. Sim, cada vez que nós vamos fazer um sepultamento, eu fico imaginando aquelas sepulturas quebrando, rompendo, e os crentes, os filhos de Deus, ressuscitando primeiro, para viver coisas, sim, uma vida eterna, de coisas que ninguém imaginou, coisas maravilhosas. Mas é óbvio que nós servimos a Deus, não é somente por uma vida maravilhosa, a eternidade maravilhosa que nós temos, mas nós servimos porque amamos a Jesus. Ele nos resgatou, Ele nos tirou da escravidão do pecado. Onde nós estaríamos hoje? Muitos aqui mortos, outros presos, sim, muitos outros na perversão. E eu ouso dizer que se não houvesse Cristo, a humanidade, claro, Ele criou todo mundo, mas se Ele não tivesse ainda vindo a primeira vez, não haveria humanidade. Se Jesus não tivesse vindo a primeira vez e morrido na cruz, não haveria humanidade. Já o ser humano já teria se autodestruído. Eles só não se autodestruíram antes porque eram armas rudimentares, impérios. Lutavam com cavalos, com espadas. Ao longo dos anos foram se desenvolvendo algumas armas, mas nenhuma de destruição em massa. E ainda assim conseguiu matar milhões de pessoas. Imagine com tecnologia. Já era. Porque não haveria temor. Não haveria nenhum tipo de punição ou consequência. Então nós servimos a Deus por gratidão. Ele nos resgatou, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E ainda de bônus nós temos a vida eterna.
E voltando, então os saduceus eram os mais infelizes do mundo, eles não tinham vida eterna, então eles serviam a Deus, usavam aquelas roupas parecidas com as dos fariseus, frequentavam o templo, eles sacrificavam, faziam tudo bonitinho, seguiam a lei, só não acreditavam na promessa de vida eterna. Os fariseus eram da classe média, e os fariseus, eles eram tão observadores da lei, que eles até davam uma melhoradinha, eles criaram a tradução oral, eles criaram coisas além do que estava escrito, que era passada de pai para filho. Então havia uma série de regras que não eram da Torá, regras que passavam de pai para filho, dando uma melhorada, tornando a lei mais rígida. E era isso que Jesus sempre contestava deles. Jesus não quebrava a lei escrita, mas toda aquela lei que era uma lei criada para melhorar a lei que Deus deixou gravada em pedras, Jesus literalmente provocava eles. Jesus comia sem lavar as mãos. Por quê? Porque não estava escrito na lei de Moisés que tinha que lavar as mãos. Mas eles diziam que tinha, então eles inventavam coisas. E hoje não é diferente, a igreja inventa coisas para parecer mais santa, para trazer uma aparência de santidade. Porém, o que se vê são adultérios, exploração, dinheiro, luxo, mentiras, enganos, com aparência de religião. E Jesus vem sem aparência de religião, e ninguém conhece. Os maiores estudiosos, eles não reconheceram. Por quê? Porque um pescador iletrado, sangue nos olhos, esquentado, brigão, percebeu que Jesus era o Messias. E não tem sido diferente. Se Jesus estivesse fisicamente entre nós, ainda que está, talvez ficasse de fora de muitas igrejas, de muitas casas. Por quê? Porque nós criamos em nossa mente, no nosso coração, um formato para um Jesus que parece que cuida aquilo que é aparente, que não cuida o coração, e é justamente o contrário. Aquilo que Deus fala para Samuel, quando Samuel vai escolher um sucessor para o rei Saul, o primeiro filho, ele olha e diz: uau, é esse, ele é forte, ele é até meio parecido com Saul, ele é grandão, ele é alto, ele é um soldado, é ele. Samuel chama e Deus diz: não é esse. Interessante que Deus poderia ter dito: é o Davi, ele não está aí, nem procura. Mas Deus também prova o Samuel. E passa 1, passa 2, passa 3, passa 6. E Deus não é nenhum deles. Por quê? Porque o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. E Deus continua olhando o coração. Como está o nosso coração? Como estamos quando ninguém está vendo? Quando estamos, quando ninguém, só nós, na calada da noite, só a luz do celular, só a luz do celular. Quem nós somos? O que fazemos quando ninguém está vendo? É isso que conta. Dia da Santa Ceia até conta, é bom não faltar, porque é a oportunidade de sermos alinhados pela palavra de Deus. É o dia de nós discernirmos quem nós realmente somos. Discernir o corpo começa por mim. Quem eu sou? E o Pedro aqui no Mateus 16, ele faz uma revelação bombástica. Ele realmente diz: olha, ele é o Messias. Os estudiosos não perceberam.
não se deram conta. Eles estavam preocupados com a aparência. A religião daqueles dias, ela estava maculada pelo poder, pelos conchavos com a política. O Império Romano havia conquistado o coração dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Fizeram boas casas para eles. Parafraseando, eles conseguiam bastante ajuda para os movimentos, para o social, caçamba de brita, telha de brasilite, cargos de confiança, CC, muitos cargos. Porém, tinha que ser conforme eles queriam. O método de Roma era pão e circo. Entretenimento, não incomodem, não mexam com a gente, vocês vão... Mas não causem nenhum tipo de tumulto. E Jesus vem causando muito tumulto. Por quê? Porque a profecia dizia que ele seria pedra de tropeço ou escândalo. Ele escandaliza e continua escandalizando. Temos visto tanto luxo nos dias de hoje. Cada vez mais. Palavra, 2 minutos. Louvor, show, pirotecnia, 2 horas. Se a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir pela palavra. Tudo que falamos precisa passar pela palavra. Não é só ouvir a palavra, tem que passar pela palavra. E se nós não ouvimos aquilo que é falado, passando pelas Escrituras, que raio de fé nós temos? Que raio de vida nós temos? E Pedro faz essa confissão maravilhosa no verso 16. Parece que a alegria de Pedro, ela dura pouco. Sanguíneo é assim, tudo é muito rápido. E está ali, e aquilo foi de Jesus disse: olha, vocês não falem para ninguém, não é a hora ainda de dizer que eu sou filho de Deus, não é a hora de dizer que eu sou o Messias, guardem para vocês. E Pedro, imagino que ficou orgulhoso, feliz da vida, como um bom sanguíneo, ele ficou, yes! Talvez ficou até fazendo careta para os amigos ali, tipo assim, viu? Eu disse, eu sabia, eu. E no verso 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no 3º dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de nenhum modo te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Na verdade, a indignação de Jesus aqui não era com Pedro, era com Satanás. A gente acha que tudo isso aqui foi direcionado a Pedro. Satanás. Jesus percebe que Pedro agora estava debaixo de uma influência maligna. Não é que Pedro era endemoniado, mas Pedro está cogitando coisas que eram da parte do Satanás. Então Pedro vai de 0 a 100 em apenas 8 segundos. É como um carro de potência relativa. De 0 a 100, ele estava, uau! Dá uma maior revelação e daqui a pouco dá uma maior furada. Isso faz parte da vida de um cristão. O que não faz parte da vida de um cristão é a acomodação, o medo de se arriscar, o medo de fazer, o medo de servir.
pessoas que foram machucadas. É aquele velho dito popular: que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Muitas vezes nós passamos por experiências negativas com lideranças, com pastores, e agora nós não queremos mais fazer nada. Esta não é a maneira correta. Pedro, ele se arriscava, ele errava, mas ele estava lá. E só menos de meio capítulo depois, no outro capítulo, capítulo 17, e olha o que acontece, que loucura. 6 dias depois, Pedro xinga, briga com Pedro, repreende o Satanás que estava assoprando no ouvido do Pedro. Só que já diz assim: olha, tomou Jesus consigo quem? Pedro e aos irmãos Tiago e João. Quem se expõe, recebe mais, busca mais, tem mais. Era óbvio que Jesus não ficava magoado com ninguém, mas aqueles que realmente se arriscavam por ele era... Jesus sabia que o coração de Pedro era para proteger, para guardar, e ele sabia o quanto Pedro seria útil para o ministério, para a pregação do evangelho. Então quem vai agora ter mais uma revelação de um Cristo ressurreto, com o corpo já glorificado, quem é? É o Pedro, o Pedrão. Pedro, Tiago e João. Só que a cobrança sempre foi do Pedro. Os 3 dormiam. Jesus chega: Pedro, tu não pode ficar nem 1 hora acordado. Quem se expõe mais vai receber mais cobrança, sim. Mas a revelação que Pedro recebe é maravilhosa, o entendimento dele. Verso 2: e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Lá estava Pedro, de novo, estava todo mundo apavorado. Pedro estava apavorado também, mas ele diz: mestre, vamos fazer umas 3 cabanas, eu faço, deixa comigo. Eu imagino Jesus: não, Pedro, tu não está entendendo, mas tudo bem, é grato. Pedro consegue enxergar Elias, Moisés, e eles não estavam de crachá, ou seja, através do Espírito de Deus, ele tem a revelação. Como que ele sabe? E como que estavam aqui os dois? Se você leu as Escrituras pelo menos uma vez, você percebe que Elias, ele foi transladado, foi com corpo e tudo. Elias, por algum motivo, ele foi levado, não passa pela morte. Moisés, se você lê o livro de Judas, que é curtinho, só um capítulo, você vai ver que Judas fala que ali há uma briga entre Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. O que ele queria com o corpo de Moisés, o Satanás? Boa coisa não era. E se você ler Apocalipse, lá as 2 testemunhas, você vai ler também que é um que tinha poder de fazer os céus fechar para que não houvesse chuva, e um outro que também tinha poder para abrir as águas e transformá-la também em sangue. Nada passa desapercebido, tudo há um propósito. Até o ímpio tem um propósito. Para quê? Para o dia da calamidade. Então as pessoas mais malignas que tem na terra, elas têm um propósito, seja para trazer juízo, mas também para o dia da calamidade. Meu Deus, temos 5 minutos.
Mas ainda bem que é 8h20. E eu nem li o texto-chave ainda, nem li. Meu Deus do céu. Mas vamos ler. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Agora nós vemos um Pedro, né? A gente nem vai falar assim ainda, é muito extenso, óbvio. Nem vamos falar sobre Pedro no capítulo 3 de Atos, pregando com poder, curando. Mas agora Pedro, como um presbítero da igreja primitiva, Pedro já no final do ministério, dizendo: olha, eu estou prestes a deixar esse tabernáculo, esse corpo, mas eu preciso falar algumas coisas. Capítulo 2, segunda carta, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Eu quero ler na versão A Mensagem. Você pode continuar aí na sua versão. Que seria o verso 2, diz assim: e eles dão má fama ao caminho da verdade, ou seja, pessoas dos nossos dias também, que cometem escândalo para que as pessoas que não conhecem a Cristo vejam com má fama o ser cristão, o ser pastor. Às vezes a gente vai em algum local e tem que preencher alguma ficha, qual a profissão? Então quem é pastor, diz: pastor, a gente até fala baixo, para não gerar escândalo muitas vezes, porque na cabeça de muita gente significa pastor é ladrão. Mas eu quero dizer que a maioria é gente boa, tá? A minoria se enquadra nisso. E que já desde os dias de Pedro, eles dão uma fama ao caminho da verdade, só se preocupam consigo mesmos e jamais dirão nada que traga algum benefício, só querem explorar vocês. E é lógico que não ficarão impunes. Eles caminham para o precipício, porque Deus nunca esteve do lado deles e não permitirá que essa situação continue indefinidamente. Deus não deixou escapar nenhum anjo rebelde, mas os enjaulou no inferno e ficarão ali até o dia do juízo. E Ele também não deixou passar a maldade do mundo antigo, providenciou o dilúvio para fazer a limpeza, resgatando apenas 8 pessoas. Noé, a única voz de justiça, era um deles. Deus decretou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Tudo que restou delas foi um monte de cinzas, uma advertência terrível para qualquer pessoa dominada pela maldade. Mas só Ló, um homem bom, quase enlouquecido pela imundície e pela perversão sexual daquelas cidades, foi resgatado. Cercado de podridão moral, dia após dia, aquele homem justo vivia em aflição constante. Pois Deus sabe como resgatar os justos dos ataques malignos e como manter os ímpios na mira até o dia do juízo. Verso 10, Deus está especialmente irado contra esses mestres que vivem na imoralidade, viciados numa vida decaída. Eles desprezam autoridades verdadeiras, preferindo seguir seus instintos e governar a si mesmos. Egocêntricos, insolentes, não hesitam em difamar a mais esplêndida das criaturas, nem mesmo os anjos superiores a eles. Em tudo ousariam difamar outros diante de Deus. Eles não passam de animais selvagens, predadores por natureza, mas assim como abatem os outros com suas blasfêmias, também são abatidos, no final serão derrotados. A maldade deles vai se voltar contra eles mesmos. Eles são desprezíveis, viciados no prazer, que vivem em orgias e se embriagam em plena luz do dia, são obcecados por adultérios, são compulsivos em todo tipo de pecado, não hesitam em seduzir quem lhes se mostre vulnerável. A especialidade deles é cobiça, são mestres niços, almas mortas.
E assim vai. Pedro está preocupado com a igreja, com a verdade. E ele fala duas coisas: de falsos profetas no meio da igreja e de falsos mestres ensinando. Então o mal está em dois lugares: naqueles que deveriam pregar a verdade e também naqueles que deveriam ouvir e obedecer a verdade. São dias de nós vigiarmos. Por quê? Porque tem muitas mentiras em meio a muitas verdades. E se houver 10% de mentiras no meio de 90% de verdade, vai ser mentira igual. Tem muita heresia, pequenas heresias no meio de grandes discursos, que apontam sempre para a vitória, o bem-estar que Deus ele tem obrigação de nos dar, e que nós viemos ao mundo para sermos abençoados em tudo. Ninguém é ensinado a passar por dificuldades, ninguém aprende a enfrentar obstáculos. É como educação de filhos. A gente não quer ver os filhos perder, então a gente brinca com eles de lutinha, a gente sempre perde. A gente sempre faz com que eles ganhem. E eles crescem e se tornam o quê? Maus perdedores, eles não sabem perder. E nós facilitamos tudo para eles. E eles vão se tornando adultos que não sabem ouvir não. Quantos homens têm praticado violência contra a mulher? Por quê? Porque ouviram não. E como o pai nunca disse, como a mãe nunca disse não, não vai ser uma estranha que vai dizer não, eles não aceitam. Por isso, nós viemos a lugares como esse, para ouvir a verdade, para ouvirmos um não de Deus. Talvez aquilo que você pede tanto para Deus, Deus vai dizer não. Talvez você não vai conseguir aquele emprego. Ah, mas o salário é bom, o lugar é bom, o plano de saúde, isso, aquilo é bom. É bom, mas Deus sabe que você não tem condições de aceitar isso, de assumir isso. Você não tem estrutura, você vai cair na fé. Então Deus prefere você um pouquinho mais pobre e salvo do que muito mais rico e perdido. Então Deus vai dizer não. Deus vai dizer não, talvez para aquele namorado, para aquela pessoa. O sonho, uau, é um gato, é um gato, mas é um gato escaldado. Melhor um feinho de Deus do que um bonito duvidoso. E vice-versa. Então nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus. O mundo real, ele é assim. Porém, a nossa esperança, ela não está na terra. A nossa esperança está assim, em coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem. E gente, muita gente está ouvindo a palavra, mas poucos estão obedecendo. E a palavra no original, no hebraico é Shema. Ouve, ó Israel. Shema Israel. Adonai, Eloheinu. Só há um Deus, um único. Ouça, obedeça. A palavra ouvir aqui é obedecer. Precisamos obedecer. E obedecer fala de abrirmos mão. Talvez deixar o barco cheio. Talvez o barco não esteja tão cheio, mas seja necessário deixar o barco. Talvez seja necessário fazer alguns ajustes na nossa conduta, no nosso trabalho, na nossa empresa. Ajustes. Por quê? Porque Deus ele nos quer, ele quer a nossa salvação. Então se ele em algum momento da caminhada disser não, obedeça. Não faça como criança mimada, que bate pés, perneia, se rola. Gente, e ninguém gosta de ouvir criança mimada. Onde é que tem criança mimada, começa a dar
E o choro de criança mimada é o mesmo. A gente tem um pouco de experiência, né? A gente já criou 3. Teve uma vez um mais velho, começou a se rolar no mercado. Eu não estava trabalhando, a Paty, com a sua psicologia. Os seus 19 anos, com seus 5, 6 meses, não, já tinha quase um ano de experiência de mãe. Já estava, acho que não tinha 19, já tinha 20, já estava bem mais madura. E o guri esperneava, se largou no mercado querendo isso, querendo aquilo. Chegou em casa, teve uma conversa tete a tete. Vai esperneando, que em casa a gente vai conversar. Aquela psicologia infantil, nunca mais. E a gente não é diferente. Muitas vezes estamos sendo ensinados a experimentar, a espernear, fazer beicinho diante de Deus. Ei, Deus não vai negociar com a gente. Não é, Deus, o negócio é o seguinte: te dou 10, tu me dá 20. Da onde? Para com isso. Deus quer, principalmente, nosso coração. O resto é resto. Ou acha que Jesus morre na cruz, algo terrível. Por 3 vezes, 3 horas, Jesus no Getsemane, ele ora a Deus e diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Se fosse traduzir para a linguagem mensagem, seria: Pai, eu não estou aguentando, é muita carga para mim. Só que no final da oração, Jesus ele dizia: mas faça a tua vontade e não a minha. Faça a tua vontade e não a minha. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, mas acima de tudo, ela é perfeita. E se nós queremos andar na vontade perfeita de Deus, a vontade perfeita de Deus, ela tem a ver com a palavra telestai, ou não há palavra, mas há as palavras, de algo que tem começo, meio e fim, que tem conclusão, que cumpre o propósito. E nós queremos cumprir o propósito. Fomos resgatados para quê? Para sermos felizes? Gente, se der para ser feliz, glória a Deus. Só que ao redor do planeta, o apóstolo Pedro ele escreve sobre essas coisas. Não pensem que demora, que está demorando a vinda, a volta de Jesus, mas é porque Deus ele é longânimo. Ele tem paciência, ele está deixando, permitindo que os demais, os nossos parentes, amigos, familiares se convertam. Por quê? Porque ele não quer que ninguém vá para o inferno. E ele continua, diz: olha, percebam que ao redor do planeta existem pessoas passando por muitas lutas. Há muita perseguição contra o povo cristão. Não apenas o povo judeu, mas o povo cristão. E aí o que nós dizemos? Não, mas nós somos melhores do que eles, nós estamos aqui, não somos perseguidos. Por quê? Porque eu sou bom, eu mereço não ser perseguido. Não, nós não merecemos nada. Somos pó. É um privilégio, ou não sei, porque a perseguição faz com que as pessoas busquem a Deus com todo o seu ser, porque não há uma expectativa, uma esperança. Então a esperança é Deus, é buscar Deus. A gente percebe isso quando está num hospital. Quem já esteve numa UTI sabe que ali só ouvindo os aparelhos, a gente chega a, não diria triste, mas a real conclusão que a única esperança é Deus. Quem já foi baleado? Isso é agora, fui, já era, fui, não tem mais esperança. Tem gente que está rindo porque já passou por isso, mas está aí, graças a Deus, pela misericórdia. Acidentes, meu Deus do céu, acidente é terrível, está ali, isso é agora. Jesus, eu rodei a 110 por hora, a primeira e única coisa que eu gritei foi Jesus, mas um berro, Jesus. Por quê? Porque é a única coisa, a única esperança é Jesus.
E quando a gente está bem, a gente tem tanta esperança em tudo, nos bens, nas benesses. E não é errado a gente desfrutar, não. O problema é gerar expectativa em cima de coisas, morrer por coisas, morrer abraçado nos bens. O bem é uma consequência. E nós temos aí uma autorização para usar alguns bens durante esse período chamado vida. Porém, na vida eterna, aquilo que nós brigamos hoje para ter, uma aliança de ouro, um anelzinho de ouro, as ruas serão pavimentadas com ouro. Aquilo que a gente preza tanto, a gente vai pisotear por cima. Ruas de ouro. O que vale tanto vai ser decorativo. Os muros, as portas, jaspe, cristal, pedras preciosas, vai ser decoração, vai ser pedras de jardim, gigantescas. E a gente vai olhar, não com esse corpo, mas com um corpo glorificado, e vai pensar: meu Deus, como eu era fútil, como eu era carnal. E a gente olha para o Pedro e vê o quanto Pedro evolui. Caminha nas águas, afunda, nega Jesus 3 vezes, o galo canta, mas ele vai, se arrepende, ele chora. Quando Jesus ressuscita, aparece para ele, passou uns dias, ele vai pescar. Jesus vai lá, chama ele de novo: Pedro, tu está aí de novo, não pegou nada, de novo. Pedro, só mais uma vez, Pedro, lança a rede à direita, que à esquerda só tem escorpião, na direita tem peixe bom. E ele finalmente pesca. O Senhor chama ele para mais uma conversa na beira da fogueira. E dali uns dias ele recebe o batismo no Espírito Santo. E aí o Pedro fica: uau! E é isso que o Senhor espera de nós. Para encerrar, capítulo 2 de Atos, verso 14. O discurso de Pedro diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides, pensando, sendo esta 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Esse Pedro agora é o Pedro cheio do Espírito Santo. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. E assim segue. Capítulo 3. Verso 11. Apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes, negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-los. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E assim vai. Agora Pedro cheio do Espírito Santo. E nós, o quanto o Espírito Santo tem de nós, o quanto temos ousadia para falar em nome do Senhor. O importante não é como começa, e sim como termina. Começamos mal, a maioria. Mas agora já não somos mais aquelas crianças abandonadas, aquela esposa que foi
deixada, aquele marido que foi traído. Somos adultos, filhos e filhas de Deus. Recebemos o Espírito Santo, recebemos a Cristo. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de reagir. Pedro, ele não mudou o temperamento, ele não passou a ser melancólico, colérico, não, ele continuou. Porém, agora cheio do Espírito Santo. Os defeitos do sanguíneo passaram pela cruz. As qualidades, elas foram passadas pela cruz também. E agora Pedro é alguém que realmente tem um domínio próprio. Nós não vamos mudar o temperamento. Só que agora o temperamento não vai mais nos dominar. Amém? Eu ouvi um amém fervoroso, aleluia. Glória a Deus, não me deixem só. 2, aleluia, está melhorando. 3, tá bom. 4, não chega, estou brincando. Estou brincando, mas não estou brincando muito, é sério. Ó, está melhorando. O que eu quero dizer para você é que Deus é bom. O diabo não presta e nós somos mais ou menos. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. E ele quer fazer morada em nossos corações, em nossas vidas. Para que não sejamos mais como meninos levados pelo vento de todo tipo de doutrina. Doutrinas que enganam, doutrinas que contêm verdades, mas que não são a verdade. Lembrando, né, se tiver 10% ou menos ali de mentira embutida num monte de verdade, continua sendo mentira. E é assim que Satanás se move. Meias mentiras ou meias verdades, para enganar, se possível, os eleitos. Se possível, os eleitos. Amém? Glória a Deus.